Olá, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Olá a todos, olá para quem assistir também a gravação depois, falando um oizinho para vocês. Vamos conversando um pouquinho para ver quem vai entrar, para ver quem vai estar aqui com a gente ao vivo, para falar um pouquinho mais das energias de maio. Eu já fiz um resuminho lá, né, num post, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui, porque quem já participou, né, já conhece, sabe como é. Quando eu começo a falar, começam a vir, né, percepções, insights, reflexões, e aí eu vou só transmitindo aqui para vocês. Por isso que eu decidi até fazer o podcast, fazer o post com as datas no blog, porque sempre que acabava a live, eu me sentia frustrada, porque eu não tinha conseguido falar tudo que eu queria, né, tudo que eu tinha anotado, porque me vinham muitas informações. Então agora eu deixei essa live só para falar das energias mesmo, só para seguir minha intuição e trazer o que vier aqui. Eu uso, né, o fio condutor, digamos assim, da astrologia, dos aspectos que estão acontecendo no céu, mas eu acho que esse é um boletim mais energético, sabe? Para falar da energia do mês mesmo. Oi Liz, tudo bem? Oi para todo mundo. Hoje não, né? Não é o primeiro dia do mês, hoje é dia 3. Faz um mês, né, que eu voltei, então quem não tinha visto ainda, que eu tinha voltado para o Instagram. Eu tento fazer uma live todo mês, né, no início do mês, para falar um pouquinho das energias, e eu gosto bastante dessa troca que a gente tem aqui. Às vezes eu tento olhar os comentários, às vezes não, porque daí me desconcentra completamente e eu quero responder, mas eu gosto da interação de vocês, porque vocês mesmos acabam respondendo, né, as pessoas que têm dúvidas, enfim, se vocês souberem responder, ajudar, fiquem à vontade, tá bom? Então eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre a energia do mês de maio. E eu diria que se tivesse, né, se eu pudesse trazer uma palavra que resumisse a energia do mês de maio, é a palavra mudança, tá? Então o mês de maio, ele vai propor pra gente, de uma maneira ou de outra, algum tipo de mudança na nossa vida, tá? Porque maio, ele é um mês 5, né? Como energia ali, de maneira geral. Não é o mês universal 5, tá? Ele é o mês universal 1, mas ele vai propor pra gente, de alguma forma, algum tipo de mudança, ou na maneira de pensar, ou na maneira de agir, como a gente vem levando a nossa vida. Não precisa necessariamente acontecer alguma coisa externa, sabe? Alguma coisa que traga essa mudança. Claro que o externo, ele sempre vai ser um reflexo do nosso mundo interno. Então, se a gente muda dentro, se a gente passa pelos processos internos, principalmente relacionados ao desapego, sabe? Desapego de uma velha forma de viver, de uma velha ideia, de uma coisa que já não serve mais à nossa vida, a gente vai estar tendo todo o impulso para isso esse mês, sabe? O impulso para fazer essa mudança de alguma forma, tá? E ela pode ser uma mudança de todas as formas. Se a gente não muda dentro, se a gente não resolve alguma questão, algum ajuste que a gente precise fazer, o universo, a vida, a nossa própria frequência, ela vai emanar essa necessidade de mudança. Eu não estou percebendo, eu não estou olhando para dentro, mas fora sempre vai estar trazendo aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso perceber que eu tenho que fazer. Então as coisas externamente, elas podem sim começar a direcionar a gente para isso, a perceber o que eu preciso mudar, a perceber o que já não faz mais sentido, ou acontecer uma mudança tão grande que não é uma escolha própria, que não é algo que parte da gente, que vai fazer a gente mudar algo dentro, que vai fazer a gente refletir sobre alguma coisa que
talvez já não faça mais sentido manter. Então, o mês de maio, ele pode ser sim um mês intenso para pessoas muito apegadas. Então, se a gente estiver muito apegada a um mesmo ponto, a uma mesma ideia, a um mesmo... É como se a gente pensasse, a minha vida só faz sentido se for dessa forma. Ou a minha vida, eu só sou feliz se eu realizar isso, isso, isso. Se eu tiver com tal pessoa, se eu tiver ganhando X dinheiro, se eu tiver tal posição social ou tal objeto físico e material. Se a gente coloca muitas condições na nossa vida nesse sentido, a gente vai estar sempre se sentindo frustrado, porque basicamente a gente parece que escolhe aquilo que a gente não tem, porque a partir do momento que a gente tem, a gente já escolhe outra coisa que a gente não tem, e aí percebem, a escada, a gente sempre está escolhendo algo que não é o que a gente tem no momento presente, e isso é uma grande cilada, porque se eu ficar pensando no que eu quero que não tenho agora, eu sempre vou estar nesse estado de eu desejante, e o eu desejante, ele é o ego. Então, se a gente não se ancora, se a gente não percebe, se a gente não olha para o momento presente e aceita tudo que ele traz, tudo que ele mostra, porque na verdade o momento presente, ele só está espelhando a sua frequência. Então, se a sua frequência é falta, é escassez, ele vai estar espelhando essa escassez. E quando a gente percebe isso, a gente consegue virar a chave, porque a gente não olha para a escassez como um castigo ou como algo imutável. A gente olha como se fosse um grande espelho apontando para a gente. E aí a gente percebe que existem espaços internos onde eu vibro a escassez. E eu vou investigar de onde veio essa escassez. Eu vou investigar qual a origem disso, em que momento o meu ego acessou essa energia e achou que era aquilo para a vida dele. E esqueceu da abundância a qual ele tem direito em essência, né? E quando a gente entra nesse estado do agora, então a gente aceita, primeiro passo, aceitar. Segundo passo, perceber que é um espelhamento de algo que eu tenho dentro, investigar de onde vem essa questão, geralmente ela tem origens na infância ou em outras vidas, e aí, claro, né, a gente vai ter que usar algum tipo de ferramenta para fazer essa investigação de uma maneira profunda, e aí a gente vai aceitar, né, passar por esse processo, e a gente vai ter poder. Quando a gente faz tudo isso, a gente retoma o nosso poder, a gente assume a responsabilidade e o poder de mudar essa situação. E essa situação, ela só vai mudar quando a gente aceitar. Ela só vai mudar quando a gente estiver totalmente ancorados no aqui e no agora, em presença. Aceitando, em paz. Eu tô em paz, eu sei que fui eu que criei isso aqui, eu sei que fui eu que emanei, mas eu vou mudar minha frequência. E assim que eu mudar minha frequência, eu consigo mudar a situação. Se a gente não faz esse processo, se a gente fica esperando que mude fora, mude fora, mude fora, ah, como eu sou infeliz, ah, como a minha vida é ruim, ai, como as coisas não dão certo para mim, é isso que a gente vai continuar atraindo. E aí a gente vai ficar alimentando essa roda de frustração. Percebem? Então, esse mês pode ser que essas questões, elas fiquem mais claras. E não porque a gente vai estar sendo punido ou porque a gente merece. E não é aceitar no sentido de não fazer nada. Porque as pessoas, elas fogem da aceitação porque elas acham que a aceitação é ficar assim a vida inteira. E não é nesse sentido que eu digo aqui, tá? Aceitação é simplesmente estar em paz com o que é, não importa o que seja, porque a gente coloca algumas condições, né, para nossa felicidade. A gente acha que quando tudo tá bem, quando todo mundo trata a gente bem, aí eu estou em paz, aí eu estou feliz, mas isso é o ego está em paz e o ego está feliz, porque tudo está condizente com o que ele espera. Então, quando a gente aceita, quando a gente fica em paz com o que é, não importa o que seja, a gente tem o poder para mudar. Aí a gente está segurando a chave, porque essa chave não envolve resistência, essa chave não envolve apego ao que eu acho certo, ao que eu acho que deveria ser. Então, essa é uma chave muito importante para a gente durante esse mês, tá? Nos primeiros 10 dias do mês, até o dia 10 mais ou menos,
A gente vai estar com uma energia muito forte de fechamento de ciclo, porque a gente vai estar fechando o ciclo que começou lá em abril, na lua nova de Áries, e a gente vai estar às vésperas ali de uma lua nova em Touro. Apesar da gente estar dentro desse ciclo, né, fazendo essa transição de ciclos, quando a gente tiver a lua nova em Touro, a gente vai ser convidado, né, a trabalhar o nosso valor, todos os nossos valores, o que é valor pra gente, o que realmente a gente valoriza e o quanto a gente se valoriza, mas a energia já vai estar muito mutável, já vai estar mudando muito para Gêmeos também. Mas vamos voltar aos primeiros 10 dias, tá? Esses primeiros 10 dias a gente vai ter que desapegar de algo, de uma velha ideia, de uma velha crença, de alguma coisa que já não faz mais sentido. E isso é aqui, tá? Às vezes não é algo fora, mas a gente pode estar passando por alguns desafios, algumas questões que estão tentando mostrar pra gente que já não faz mais sentido. Porque tudo que é pesado, tudo que é desafiador, sabe? Tudo aquilo que exige muito da gente, não é pra gente. Não é pra gente. A gente veio aqui para ser feliz, para ter acesso a tudo que a gente quiser, mas não no sentido só material, não só no sentido do ego, porque muitas pessoas, elas têm a crença de que tem que ser difícil, de que tem que ter muita luta, tem que ter muito esforço, né? São palavras muito fortes que a gente usa, né? E a gente precisa perceber o quanto essas ideias sobre a vida, que tem que ter o desafio, tem que ter aquela coisa, tá fazendo a gente atrair e viver situações assim. Então, às vezes as coisas estão desafiadoras porque tá tentando mostrar para você, ó, é isso que você tá emanando. Você tá querendo que tudo seja sempre muito difícil, muito, né, exija muito de você, tenha muito esforço para valer a pena, porque só assim você se satisfaz. E não precisa ser dessa forma, tá? Então, nesse começo de mês, observa de verdade, com sinceridade, né? Me veio muito forte essa questão, né, da gente falar muito em seguir a própria verdade, em fazer aquilo que faz sentido pra gente. Mas se a gente olhar ao nosso redor, de verdade, tem muito mais pessoas copiando, fazendo as mesmas coisas, do que pessoas fazendo coisas originais. Vocês já repararam? Então a gente fala muito esse discurso da autenticidade, de ser você de verdade, de acessar o seu eu autêntico, mas quando a gente olha ao redor, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então quem tá copiando quem? Né? Quem está sendo original ali, quem está copiando? E a gente precisa perceber em algum momento, será que a gente não está copiando o caminho que é certo para o outro? Ou que todo mundo está fazendo só porque é legal, ou porque dá dinheiro, ou porque, enfim, N coisas aí que a gente pode perceber? Então são reflexões, né, que eu proponho aqui e que nesses primeiros dias do mês é importante que a gente perceba e reflita, porque daí no dia 11 a gente vira para uma outra fase, tá? Então ali do dia 11 até dia 20 mais ou menos, a gente vai estar numa fase mais voltada para focar naquilo que a gente deseja manifestar. Então vamos pensar que o arquétipo de Touro, ele é o aspecto, né, o arquétipo do solo fértil. Então é quando a terra, ela tá bem fofinha, ela já tá arada, ela já tá pronta para a gente plantar a sementinha ali. E se você chega lá no dia do plantio e não tem semente nenhuma, como é que você vai colher lá na frente? Então, essa simbologia ela é muito forte para esse momento, porque é o que vai acontecer. Então, lá no dia 11, é importante a gente ter uma intenção clara. É importante a gente deixar o passado para trás, então trabalhar os apegos, trabalhar essas questões aí, né, ver o que já não faz mais sentido. Então, é como se a gente estivesse preparando o solo, tá? E quando estiver na lua nova, lá pelo dia 11, a gente vai ser convidado a pensar diferente, a fazer diferente, a lidar com os nossos apegos e perceber que talvez aquilo que a gente valorizava até hoje já não faz mais sentido e que a gente precisa dar valor a coisas mais genuínas e autênticas. E aí volta para aquela questão que eu falei, o que de fato você quer de verdade? Você faz isso porque você sente no seu coração que você tem que fazer ou porque todo mundo está fazendo, né? A gente tem que refletir o quanto a gente se sujeita, o quanto a gente se esforça só para pertencer.
a um grupo, só para pertencer a uma classe, só para pertencer a um lugar que não é nosso e que depois fica muito desconfortável, muito incômodo manter, tá? Então, são reflexões importantes da gente ter. Outra reflexão dentro desse período aí é a gente perceber o que é importante para a gente, né? Perceber os nossos valores, o quanto a gente se valoriza ou não, e perceber que o mundo ele vai refletir aquilo que a gente vê sobre a gente mesmo, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. Então, se a gente não se valorizar, não vai acontecer, né? Ou muitas vezes acontece o contrário. As pessoas, elas nos valorizam, elas nos veem de uma forma que nem a gente se vê e a gente não aceita. Vocês já perceberam isso também? Que às vezes não é só sobre, eu preciso me valorizar para o outro me valorizar, mas muitas vezes a gente não consegue aceitar que o outro está nos vendo de uma forma que nem a gente se vê, a gente rejeita. Então aqui o universo também tá dizendo para a gente se abrir. A gente precisa começar a estender a mão para receber, porque a gente pede, mas a gente tá assim. A gente pede, mas aqui nessa mão fechada tem um monte de coisa velha. Aqui tem tudo que a gente não quer soltar. E se a gente não solta, se eu abro a mão, eu vou ter que soltar, vai cair o que tá aqui dentro, mas eu vou receber. Eu vou receber algo, tá? Então, confiar. Eu acho que aqui a energia, a mensagem é de confiança, de entrega. Entregar as suas mãos para você receber, tá? E confiar que vai acontecer, que vai surgir no tempo certo. Então, lembra de plantar sementes? A gente só vai colher quando for a hora da colheita. A gente planta a semente e a gente espera que amanhã esteja tudo pronto. E esse é uma grande questão que a gente tem que aprender a lidar nessa sociedade imediatista que a gente está vivendo. Como a gente está num momento ali, né, da nossa sociedade em que as coisas estão muito digitalizadas, muito rápidas, né? Então, até a evolução das redes sociais, porque antes a gente tinha a época lá do Facebook, né? Tipo, hoje em dia o Facebook tá lá, né? Algumas pessoas usam ainda, mas não é tanto quanto aqui no Instagram, porque no Instagram o tempo é muito mais rápido, as coisas são muito mais rápidas, e eu não sei se vocês percebem que a mente, ela tende a ficar mais ansiosa, e a nossa mente, ela quer o rápido, ela não quer texto longo, post longo, ela vê os stories ali em 15 segundos, vai passando, igual um menu ali, que a gente vai só vendo ali, alguma coisa prende a nossa atenção, mas a gente não para de fato para prestar atenção, para ouvir, né? Eu sei que a maioria das pessoas vai entrar e vai sair dessa live, pouquíssimas pessoas vão entrar quando eu entrei e ficar até o fim, porque é essa velocidade da mente, ela tá pulando de galho em galho. E como a gente está sendo acostumado a viver dessa forma, o nosso cérebro, ele é altamente, como eu posso dizer, ele aprende com muita facilidade, ele é muito perceptível, né? Então, ele vai perceber um padrão ali e ele vai continuar aquele padrão. É assim que a gente aprende a dirigir e entra no automático, é assim que a gente acorda e já faz sempre a mesma coisa. Então, se você mudar a sua escova de dente, amanhã você vai chegar, nossa, cadê? Você vai automaticamente pegar e não vai estar lá. Tem até o filme da Melipulã, me veio aqui a cena agora, que ela faz uma brincadeira lá com o senhor, né? E ela brinca justamente com isso, mexendo nas coisas que ele fazia todo dia, e ele acha que alguém, né, tem algum ser lá mexendo. Então é muito interessante o quanto a nossa mente está sendo estimulada dessa maneira. E aí a gente não consegue mais ter paciência. A gente não consegue mais esperar as coisas, porque o nosso cérebro, ele está sendo acostumado, igual um ratinho de laboratório, a receber o petisquinho e fazer alguma coisinha. Receber o petisquinho, então ele percebe que se ele fizer uma coisinha, ele recebe um petisquinho. E eu falo isso no sentido cerebral mesmo, no sentido de química cerebral. Então aqui criou, né, e viciou o nosso cérebro a receber essa recompensa rápida. E aí a gente não consegue mais
ter paciência com as coisas, a gente não consegue mais sentar e se concentrar para ler alguma coisa. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, se vocês estão se deixando entrar no modo automático, porque, por exemplo, a gente pode falar assim, sei lá, eu tenho 5 minutinhos ali, né? Quem tem 5 minutinhos de verdade acaba tendo que ficar 5 minutinhos, mas vamos pegar um fim de semana. Você fala assim, vou só dar uma olhadinha aqui, né? Vou 5 minutos só para ver alguma coisa. Você entra num buraco ali, e não é nem buraco de minhoca, porque buraco de minhoca sai do outro lado, em outra dimensão, é o buraco da Alice mesmo, sabe? Que você entra ali e tem outra coisa, e te suga ali nesse mundo, nesse universo paralelo, e você fica aqui. E você fica, e se deixar, a gente fica horas, porque se uma coisa vai levando na outra, e a nossa mente tá ali, né? Presa, focada, mas meio no piloto automático. Aí uma hora você se dá conta, falou, nossa, quanto tempo passou? Você vai ver, passou muito tempo. Então a gente tá entrando muito nesse modo automático. E isso faz com que a gente não tenha consciência das nossas escolhas, que as coisas sejam colocadas pra gente indiretamente, a gente não percebe. Então é como se a gente estivesse dando o nosso maior poder, que é a nossa atenção, né? Então hoje mesmo eu comentei lá no Telegram com quem me acompanha por lá, porque por lá eu me abro mais, eu falo mais, né? Eu gravo áudios. Aqui no Instagram eu tenho um pouco mais de dificuldade de mostrar minha imagem, né? A live para mim é um pouco mais tranquila, incrivelmente, né? Até meio estranho falar isso, mas stories para mim nunca funcionou. E eu comentei lá, né? Que eu tô repensando mais uma vez, faz um mês que eu voltei para cá, mas eu confesso que não tem mais ressoado comigo a maneira como as coisas funcionam aqui, né? Eu gosto muito, sou muito grata a essa plataforma, mas eu realmente penso que deve existir outra forma de divulgar meu trabalho, de passar minha mensagem, de inspirar as pessoas, sem sentir tanta ansiedade, porque para mim é o que acaba trazendo, sabe? A minha mente, ela entra num estado de onda cerebral ali muito alterado, que eu não consigo simplesmente, sabe, fluir tanto. Eu entro no modo autocobrança, que é meu, né, não é culpa de ninguém, mas que aqui ativa muito esse gatilho em mim, né, mas eu vou rever, vou pensar. E eu tô falando isso também porque esse mês a gente vai ter muitos planetas dentro do arquétipo de Gêmeos. Então a gente vai ter Mercúrio entrando em Gêmeos logo no começo do mês, Vênus entrando em Gêmeos e depois lá no dia 20 o Sol entrando em Gêmeos. E aí, nesse momento, com um monte de planeta em Gêmeos, fazendo quadratura, que é um aspecto desafiador, com Netuno em Peixes, a gente pode ter um pouco dessa distorção, a gente pode ter essa tendência a se perder demais nas informações, cair em ilusões, né, ou viver desilusões, porque só está desfazendo o que já estava iludido, né? Acreditar em mentiras, golpes, ciladas, enfim. Prestem bastante atenção, não entrem tanto no piloto automático, porque isso suga a nossa energia e dá o nosso poder para o outro, para o que estiver nos manipulando de alguma forma externamente, porque a gente não está presente, a gente não está prestando atenção. Então, mais uma vez, essa ideia da presença. Qual que é a solução para tudo? O que eu tenho que treinar esse mês? Presença. Se vocês puderem, coloquem um tempo para vocês entrarem, tá? Nas redes, selecionem os seus horários. O bem mais precioso que vocês têm hoje é o seu tempo, porque o tempo, ele não volta, o tempo, ele é limitado, né? Então, quer dizer, eu não tenho todo o tempo do mundo, a gente tem essa ilusão, mas eu não sei se vocês percebem também que o tempo está passando cada vez mais rápido. Então, olha só, a gente tá aqui no dia 3 de maio já, a gente já tá no mês 5 do ano de 2021, a gente já tá se encaminhando aí pro meio do ano, né? E a sensação é tipo, onde foram esses 5 meses, né? Onde a gente estava nesses 5 meses? E nem tanto na questão de o que a gente fez, eu não tenho também essa coisa mais tão bitolada em que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, tá? Mas a gente não estava presente, talvez. Se a gente tem essa percepção de que o tempo está passando rápido, é porque a gente não estava vivendo a nossa vida com presença. Porque quando a gente está vivendo a nossa vida com presença, a gente está coletando momentos.
a gente está coletando memórias, a gente está ali presente. É como se a gente estivesse tirando mini fotinhos assim dos momentos e guardando na nossa memória, guardando na nossa mente. Então, vocês percebem, por exemplo, quando vocês estão no piloto automático, para quem dirige, por exemplo, você sai de casa para ir para o trabalho, para qualquer lugar que você vai sempre, você não presta atenção. Você ligou o carro aqui, você desligou o carro lá, você não sabe como você chegou. Você não sabe o que tinha no caminho, com que pessoas você cruzou, se tinha alguma cor predominante, alguma coisa, a não ser que seja algo que chame muito a sua atenção, que saia do cotidiano, do automático, a gente não percebe. E é isso que acontece com os nossos dias. Quando a gente não tem grandes marcos de mudança, então, mudei de emprego, mudei de casa, alguém casou, fui numa festa, alguém teve um filho, engravidei, são marcos que fazem a gente ter essa percepção de algo aconteceu. Mas para a mente, como ela está sempre no automático, as questões cotidianas, ela vai processando de uma maneira muito automática. Então, ela só armazena. E a gente não está presente, a gente não vai tirando essas fotinhos do nosso cotidiano mesmo, para a gente lembrar de como é bom viver, por exemplo. Porque a vida, ela não é grandes eventos. Os grandes eventos, eles são marcos maiores na nossa linha do tempo. Mas a nossa vida, ela acontece mesmo no cotidiano, né? Ela acontece mesmo nas pequenas coisas. Então, quanto mais conectada com a nossa presença, mais a gente consegue viver bem a vida. Porque quando a gente está em presença, é o nosso espírito que está ali. Então, olha só isso, né? Isso me veio agora. Porque a gente está tão identificado com o nosso ego, com o nosso personagem, que a gente vive no automático. Então, né, o cérebro ali para economizar energia vai vibrando assim, vai acumulando ali coisas automáticas, e nesse momento a gente está totalmente focado aqui, a gente está totalmente com a mente, o ego, né, processamento ali de informação, que vai virando automática. Só que quando a gente está presente, é como se houvesse um alinhamento entre o nosso eu menor, nosso ego, e a nossa consciência, que é o nosso eu maior. E esse alinhamento faz com que ela experiencie a vida, porque senão a gente não está vivendo a vida, a gente está no automático. Então é como se a gente não lembrasse das coisas, a gente não presta atenção. Então, se eu falar para vocês agora, o que vocês fizeram hoje, até aqui? Se foi um dia comum para vocês, talvez vocês não lembrem com tanta facilidade. Tipo, vocês vão ter que parar um minuto, puxar na memória, porque já estava armazenado, já estava no automático. Vocês já estavam no automático, vocês estão no automático, nós estamos, né? Então, sabe quando algo te chama atenção? Tipo, por isso que é interessante assistir esses conteúdos ou fazer um coaching, sabe? Alguma coisa que te chame a pensar. Porque tem coisas na nossa vida que são tão óbvias, mas que a gente não para perceber, a gente não para pensar de verdade, né? E esses momentos, esses lapsos, talvez, né? Esses direcionamentos da vida fazem a gente voltar e perceber, nossa, é verdade, né? Isso, eu penso dessa forma, eu sinto isso, eu acho isso, eu estou vivendo assim, levando a minha vida assim, a gente não tinha percebido antes. Né? Então é bem interessante também observar como que está a mente de vocês esse mês, porque pode ser que ela se perca muito em muitas informações, em muitas ideias, em muitas coisas, porque Gêmeos ele é a pluralidade, então pode trazer um pouquinho de perda de foco, tá? Cuidem disso, observem como que vocês têm lidado com esse excesso de informação, porque ela pode ficar um pouco mais evidenciada ou talvez até aumentar mesmo nesse período, tá? Então, né, a gente falou da lua nova, esse período até dia 20, aí o sol entra em Gêmeos, já começa a trazer essas questões que eu acabei de falar, e a gente fecha o mês com um eclipse. Então, maio talvez não seja um mês necessariamente tranquilo, até porque quando a gente fala de mudanças, nem sempre a gente está pronto, nem sempre elas são agradáveis para o nosso ego, são da maneira que a gente espera, ou a gente está preparado para elas, né? Então, lá no final do mês, a gente vai ter uma lua cheia no dia 26,
no signo de Sagitário, o Sol vai estar em Gêmeos, a Lua em Sagitário. E uma lua cheia já é uma lua cheia, né? Quando tudo vem à tona, as emoções se intensificam, porque ela ilumina, né, as questões inconscientes, as nossas emoções ficam mais afetadas e alteradas. Quando tem um eclipse, e vai ser um eclipse total, né, da lua, isso se acentua ainda mais. Então é como se fosse a força energética de 2 luas cheias, ou mais, né? Aí a gente não consegue medir, é só uma ideia para vocês perceberem como a energia ela acaba sendo mais intensa. Então, se tiverem crenças, questões, é muito mental, tá? Porque aqui a gente tá falando de um Sol em Gêmeos, tá falando de uma Lua em Sagitário, que talvez vá ali naquelas crenças mais arraigadas que a gente tem, naquilo que a gente acredita que é verdade e ninguém pode fazer a gente mudar de ideia, nos nossos dogmatismos, sabe? Aquela coisa do dogma mesmo, pode mexer sim em questões de religiosidade para quem tem, uma religião, fazer a gente questionar, fazer a gente perceber, talvez se decepcionar, porque lembra que a energia está muito forte para isso, a decepção, a desilusão, elas na verdade são energias extremamente benéficas, não para o ego, né, mas porque elas desfazem algo. Ela desfaz uma ilusão, ela desfaz uma expectativa, né? Então a desilusão desfaz a ilusão, quer dizer, eu estava iludido, isso é bom, eu soltei aquilo, eu vi a verdade, o véu caiu e eu enxerguei aquilo que era de verdade. E a decepção, ela traz a energia, né? Ela desfaz a energia da expectativa, que a gente mesmo acaba criando, que a gente mesmo acaba achando que é de uma forma, ou que tem que ser de uma forma, e aí quando a coisa acontece, não é bem aquilo, a gente fala, opa, tinha alguma coisa aqui que eu não tinha percebido, que não era bem assim. Então, observa, né, esse final de mês e faz o trabalho interno de autopercepção, de entender que as coisas não acontecem com a gente, elas acontecem para a gente perceber o que a gente está vibrando, para a gente curar, mas eu não gosto muito mais dessa palavra, porque senão parece que a gente está doente, que a gente está torto, que a gente precisa de conceito, não é bem isso, mas para que a gente ressignifique algo, para que a gente tome consciência de como a gente vem levando a nossa vida, de fato, e que a gente possa fazer os ajustes necessários. Então, maio vai ser um mês de reajustes, para a gente reajustar, mudar a rota. Então, vamos pensar no ciclo aí, né, que a gente começou lá no Ano Novo Astrológico em março. A gente entra no Ano Novo Astrológico ainda dentro do ciclo pisciano, né, então traz uma questão muito forte de emoção, né, emocional, psíquica, de medos, de bloqueios, de desafios que a gente possa tá enfrentando, trazendo isso do ano passado. Então é muito o que a gente está vivendo, né? 2020 foi um ano desafiador para todo mundo, fisicamente, materialmente ou psiquicamente, ou tudo junto, né? Para cada pessoa foi de uma forma. Mas aí quando a gente entra na Lua Nova em Áries em abril, a gente foi convidado a trazer algo novo, começar algo novo, pensar em coisas novas. Então é como se fosse assim, ó, chega de passado, o passado passou, a gente precisa começar a pensar no futuro, né? E não o futuro lá na frente, a projeção, mas o que você pode fazer hoje para criar esse futuro. E aí a gente foi convidado a começar algo, né? Isso foi lá em abril, esse ciclo que a gente está finalizando. E agora, dentro dessa energia, a gente vai ser chamado a fazer o trabalho para isso. Então, agora a parte mão na massa, prática, fazer o que precisa ser feito, que só depende da gente, mas sem tentar controlar cada vírgula. Então, fazer a nossa parte e confiar no resto, confiar que o universo vai trazer as ferramentas certas, as pessoas certas, para dar continuidade a isso. E o mais importante, dentro da energia desse mês de maio, fazer os ajustes necessários. Então, às vezes você começou uma coisa, talvez você já tenha percebido que não era bem isso, que não vai dar certo, que não vai ser bem assim, que você precisa mudar alguma coisinha ou outra. Então, é realmente ajustar a rota, porque não tem problema
a gente mudar de ideia, a gente mudar de direção, a gente perceber que não era bem aquilo, porque a gente tá mudando a cada segundo. A cada segundo a gente não é mais a mesma pessoa, nem fisicamente, as nossas células estão morrendo e se refazendo o tempo todo, nem energeticamente, porque a nossa energia está alterando o tempo todo, e quando eu mudo a minha frequência, eu mudo o que eu atraio, né? Inclusive é engraçado que esses dias até algumas pessoas vieram falar comigo sobre o tarô, né? E o tarô é muito isso, ele acessa o seu campo naquele momento. Se naquele momento você está numa determinada frequência, ele vai espelhar o seu inconsciente ali e qual é a probabilidade mais forte de acontecer com você. Mas isso não é uma sentença, isso não significa que vai ser assim, a não ser que você aceite aquilo e mantenha-se na mesma frequência, né? E a gente não é o mesmo na questão multidimensional, que é o que eu gosto de pensar, que é o que eu trago, inclusive lá na escola multidimensional, que inclusive esse mês vai ter aula dia 15 para falar das leis universais, das leis herméticas, tá? Então eu vou me aprofundar mais nesse tema e vou falar um pouquinho mais sobre isso, sempre com essa visão multidimensional, que é a temática principal, fio condutor da escola, né? Mas pensando na questão multidimensional, a gente muda de realidade o tempo todo, então a cada segundo a gente está mudando, alterando entre realidades paralelas. Então tudo pode mudar, sempre, a qualquer minuto. Quando a gente acredita e quando a gente está conectado com as infinitas possibilidades do universo, a gente sempre vai estar aberto a surpresas, a milagres, a coisas novas, diferentes, porque a gente sabe que tudo é possível. Eu acho que quando a gente entende, quando a gente acessa e quando a gente aceita essa questão das infinitas possibilidades, a gente solta, porque a gente sabe que tudo é possível. A gente não tá mais naquele nível do ego, do difícil, isso é difícil, isso é impossível, isso não dá, isso não é para mim, isso é crença, né? Isso é a limitação da mente, porque a gente foi ensinado assim, de alguma forma, a nossa família tem essa crença, a nossa sociedade tem essa crença e foi trazendo isso pra gente, tá? Então, em algum momento a gente tem que decidir sair dessa caixinha. Como? Sabendo que a gente vive num universo de infinitas possibilidades, tá? Deixa eu beber uma aguinha, que eu já falei bastante. E só pra gente ir fechando, né, já que eu peguei um pouco de cada coisinha aí que vai acontecer no mês, para fechar, né, a questão da astrologia, no dia 13, então logo ali pela altura da lua nova em Touro, a gente vai ter Júpiter entrando em Peixes. E Júpiter, ele rege Peixes, ele é um planeta que está muito alinhado com essa energia pisciana. Então, a gente pode sentir, né, algumas pessoas, quem tiver esse posicionamento mais forte no mapa, ou tiver uma percepção diferenciada, ou ative alguma coisa no mapa, né? Não é que todo mundo percebe, mas se a gente observar, talvez a gente perceba uma mudança muito grande de energia. E essa mudança, ela vai estar muito relacionada a questões de espiritualidade, da gente se conectar com algo mais elevado, é justamente o que eu acabei de falar, com as infinitas possibilidades do universo, isso é Júpiter em Peixes. E esse aspecto, na verdade, ele vai ficar só até o final de julho, então aí a gente tem meio de maio, né, junho e julho inteiro ali, mostrando um pouco do que ela pode trazer, talvez levantando questões na nossa vida, ou pedindo pra gente refletir mais sobre a nossa conexão com a espiritualidade, que é o espírito que habita na gente, nada mais que isso, né, entender que a vida material, ela é apenas uma das facetas que a gente está vivendo, né? Não é tudo. Aqui a gente está vivendo uma partezinha, mas existe um todo maior que a gente não consegue acessar conscientemente com os nossos 5 sentidos. E isso faz parte da experiência humana, mas que a gente está, sim, conectado a isso e a gente vem de lá, é a nossa verdadeira natureza. Então, quanto mais a gente se conecta com isso e mais a gente aceita essa verdade, digamos assim,
mais a nossa vida flui, né? Mais fácil ela fica, mais leve ela fica, mais tranquila, porque a gente sai desse nível mais baixo, né, de consciência, e a gente acessa uma energia mais universal, uma energia mais sutil, um campo, né, conectado, um campo multidimensional que traz as infinitas possibilidades, né? Então, tá muito forte essa energia também, tá? Em relação, né, à questão do mês ainda para a gente fechar, ele pode trazer ou pedir para a gente lidar com a vida com mais leveza, tá? Porque Gêmeos é um signo de ar, ele traz muito essa questão de até meio ficar voando, né? E por isso a questão da ansiedade, a questão muito mental, que é muito esse elemento ar. Mas ele também pede para a gente acessar mais a nossa criança interior, ver a vida com mais leveza, encarar as coisas como uma brincadeira mesmo. Vamos pensar que é como se a gente estivesse brincando mesmo de ser humano, sabe? E brincando no sentido, deixa eu experienciar isso aqui, deixa eu ver o que é, sabe? Como se a gente tivesse decidido vir para cá com essa energia, para viver a vida dessa forma. Porque quando a gente leva tudo muito a sério, a gente carrega um peso um pouco maior, a nossa energia, a nossa frequência fica muito pesada, e aí, como eu sempre digo, a gente acaba atraindo mais disso, a gente acaba carregando, né, muita coisa, e não faz sentido, não combina, né, com a nossa alma, com a leveza que ela tem, porque ela é naturalmente mais leve, a consciência, ela tem um outro olhar para a realidade, tá? Então, essa questão é muito forte. E lá no final do mês, Mercúrio vai ficar retrógrado, mas só lá no último dia do mês mesmo. Então, vai ser um momento também, esse mês, para a gente, talvez até antes, né, resolver questões que a gente precise da nossa comunicação. Então, conversar, resolver, falar, se expressar. O diálogo vai ser muito importante esse mês. A gente dialogar, a gente trazer ideias, né, e não achar que as pessoas têm que adivinhar o que a gente tem que fazer, o que elas têm que fazer, o que a gente espera delas, né? É engraçado porque a gente não tem tanta facilidade, de uma maneira geral, em acessar a nossa intuição, em se conectar telepaticamente com as pessoas, apesar disso ser muito possível, né? E a gente fazer isso no nível inconsciente o tempo todo, mas a gente espera isso, né? Então a gente não fala claramente, mas a gente meio que quer que o outro adivinhe o que a gente quer, né? O que a gente espera dele, o que a gente quer que ele faça, sabe? A gente vive em algumas relações, principalmente, a gente vive numa energia muito velada, muito nas entrelinhas, muito cheia de indiretas, muito cheia de coisinhas ali, de armadilhas, sabe? De falar uma coisa, mas querer dizer outra. Então, cuidado com isso, tá? Sejam muito claros, sempre. Treinem isso. Isso é uma habilidade, né? A gente tem que treinar. A gente tem que sair dessa ideia de, mas você não sabe, essa pessoa, ela nunca me ouve, ela nunca... Isso é a sua dor, isso é a sua crença espelhada no outro. Ele vai agir com a gente, o outro, né, sempre vai agir com a gente como a gente espera que ele haja, porque ele está além do nosso campo. A gente não sabe, não tem tanta consciência, mas existe um campo energético, eletromagnético ao nosso redor. E a gente está emanando ali todas as informações que a gente pensa, que a gente acha, que a gente sente, as nossas crenças inconscientes, feridas emocionais, tudo está aqui, né? Meio que guardadinho, acumulado. E a gente fica emanando isso. E aí as pessoas, elas captam inconscientemente. Então, nem sempre, né, o que o outro faz é de propósito, é para nos machucar. Às vezes ele só cutuca uma ferida que já tá na gente, por isso que dói tanto. Às vezes é uma coisa muito boba, assim, muito besta, para quem olha para o que está acontecendo naquele momento. Só que não é isso. Por baixo disso, né, é o iceberg. A pessoa ela vai e vive uma questão ali muito na parte de cima, mas a parte de baixo tá todas as nossas memórias, todas as nossas dores inconscientes. E é isso que ela cutuca e por isso que dói tanto. Por isso que quando a gente tem uma questão de relacionamento amoroso, por exemplo, se já não é o nosso primeiro relacionamento,
E mesmo o primeiro, né? Porque o primeiro pode espelhar questões da infância, questões com os nossos pais, né? Ou até de outras existências nossas. Mas quanto mais relacionamentos, digamos, a gente tem, mais a gente vai acumulando. E parece que quando a gente termina com um, a gente termina com todos que a gente já terminou. Porque a gente volta todas aquelas questões mal resolvidas, né? Volta toda a sensação que talvez a gente não tenha ressignificado, tá? Então, usem isso, né, esse mês, essa questão de expressar com clareza. E às vezes a gente não tem clareza nem dentro da gente, tá? Então, como é que a gente vai falar uma coisa que nem a gente sabe? Então, aí entra a autorreflexão. Aí entra a gente olhar para dentro e perceber o que que eu acho de verdade sobre isso, o que que eu quero de verdade sobre isso, o que que eu espero dessa pessoa. Porque senão a gente acaba fazendo esse espelhamento inconsciente, porque nem a gente sabe, né? Então eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre o mês. Eu tirei uma cartinha aqui e, claro, né, não poderia ter saído outra. Carta Paciência, que é uma carta muito linda, inclusive, desse tarô, que é o tarô Zen do Osho. E ela é muito clara, né? Eu não preciso nem falar mais nada aqui, pra gente ter paciência com o nosso processo, paciência com o tempo das coisas, entender que aquilo que eu planto eu vou ter que esperar para colher, sabe? E aquilo que eu tô vivendo hoje é o que eu tô colhendo do que eu plantei lá atrás, mesmo que não tenha consciência disso, né? E quando a gente tem paciência com a gente mesmo, a gente consegue acessar um lugar nosso de autoacolhimento, que é o que a gente busca muito fora. A gente, no fundo, parece uma criança desamparada, desprotegida, querendo que todo mundo cuide da gente, todo mundo olhe pela gente, todo mundo traga essa sensação, né, de acolhimento, de pertencimento que a gente não consegue acessar internamente. Porque a gente, no fundo, não está nem buscando conscientemente dentro, a gente está buscando inconscientemente fora. Então, quando a gente percebe esse processo, esse espelhamento, e a gente para e fala, ok, pode ter uma criança ferida aqui dentro, mas eu já cresci. Então, eu, enquanto adulta, vou cuidar dessa criança agora. Porque ninguém mais precisa cuidar dela. Não dá mais pra gente esperar dos nossos pais, porque eles já fizeram o que eles podiam no nível de consciência que eles tinham, né? E aí a gente precisa falar, eu vou assumir a minha própria maternidade. Tem até um termo, né, que chama automaternagem, né? Que é muito isso. Então a gente precisa olhar e acolher essa criança dentro da gente. A gente precisa olhar e acolher as dores dessa criança dentro da gente e parar de projetar no mundo. Porque ninguém vai cuidar da gente tão bem quanto a gente. Porque só a gente sabe o que a gente quer de verdade. Ou nem isso a gente sabe porque a gente não se olha, a gente não exerce o autoconhecimento. Então o autoconhecimento é isso, ele não é uma coisa aleatória, uma coisa que eu vou fazer fora, né? A gente confunde um pouco também a questão do autoconhecimento com a espiritualidade. Autoconhecimento é uma coisa, espiritualidade é outra. Então o autoconhecimento é justamente conhecer-se. É saber quem você é, o que você quer de verdade, o que você gosta, o que você não gosta, quais são seus limites, quais são seus desejos mais íntimos e profundos. Você não precisa escrever, né, num mural e todo mundo ler, todo mundo saber, mas você tem que saber quem é você de verdade lá no fundo, né, não a construção social que você aceitou ou foi construindo, né, durante a sua vida, mas saber de verdade e honrar isso, tá? Então, essa é a minha mensagem aí para esse mês. Espero de verdade que tenha contribuído para o processo de vocês, que tenha trazido algum insight, alguma ficha que cai, né? Eu acho que é sempre assim. E lembrem que viver é um processo, né? Eu queria ter, de verdade, eu queria ter uma receita pronta e milagrosa e transformadora para vir aqui e falar para vocês, olha, façam isso que tudo acontece, tudo dá certo. Eu também estou buscando por ela até hoje, né? Mas eu percebo que não é assim. E mais do que buscar, eu percebo cada vez mais que a gente precisa tirar. A gente está muito saturado porque a gente vai acrescentando. Ah, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ler isso aqui, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu fazer isso aqui. A gente só vai acrescentando. E na verdade o que eu percebo cada vez mais é que a gente precisa ir tirando.
o processo de autoconhecimento, o processo de conexão com quem você é de verdade, ele é tirar camadas. Eu vou tirando todas essas cascas, todas essas camadas, tudo que a gente foi construindo. Então é um processo de desconstrução. O autoconhecimento é desconstrução. Ele nem sempre vai ser fofinho e bonitinho, porque justamente vai envolver acessar partes nossas, né, que a gente precisa desconstruir, que a gente esconde da gente mesmo. Então é meio que um esconde-esconde. A gente vai encontrar apegos, então não vai ser fácil desconstruir, porque é uma construção muito arraigada, muito dura, né, muito ali enrijecida dentro da gente, também vai ter que desconstruir. Então dói, por quê? Porque cutuca a ferida, escancara as sombras, né, partes nossas que a gente renegou, e lida com os apegos que eu não quero que desconstrua isso em mim, né? Eu tô tão apegada a isso justamente porque é a ideia que eu tenho sobre mim, da minha identidade, do que eu acho que é certo, ou do que eu acho que é importante para mim, ou de quem eu sou de verdade. Mas não é, a gente não é nada disso, tá? E de verdade, uma coisa que eu sei que é um pouco forte falar, mas é o que eu sinto que me veio aqui agora, que a gente não espere chegar no nosso leito de morte, quando a gente for passar para outra dimensão, para a gente desconstruir, porque a morte é a última desconstrução. Quer dizer, em algum momento a gente vai ter que soltar tudo isso, em algum momento a nossa vida vai acabar, ponto. Quem a gente é, o que a gente viveu, o que a gente fez, né? Então essa desconstrução a gente não vai conseguir fugir. Então que a gente consiga durante a vida ir tirando essas cascas, essas camadinhas, para quando a gente chegar nesse encontro final, né, com quem a gente é de verdade. Eu acredito de verdade que quando a gente morre, a gente descobre, a gente se reconecta com essa parte maior que está do outro lado, com quem a gente é de verdade. Então é um encontro magnífico, maravilhoso. Eu acredito que a morte deva ser linda. Ela dói pro ego, ela dá medo pro ego. Não vou falar que eu não tenho também, mas é o ego. Mas esse encontro, né, com a nossa essência primordial, ele deve ser maravilhoso. Então que a gente não espere esse momento chegar pra gente se arrepender, pra gente chorar, pra gente sofrer, pra gente querer pedir perdão, pra gente querer perdoar, pra gente querer viver o que a gente não viveu, porque daí não tem mais volta, tá? Então eu sei que eu peguei pesado aí nesse final, mas foi o que eu senti de falar pra vocês, porque esse deve ser o nosso maior incentivo, porque senão a gente fica muito nesse raso da vida, sabe? E a vida, ela não deve ser vivida de uma maneira rasa, a gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para mergulhar, a gente tá aqui para aprofundar, e a gente tá aqui para viver essa experiência com toda a sua potência. A sua potência interna, aquela que a gente tem dentro da gente, e é ela que tem que nos guiar. Então, eu posso até trazer essas mensagens para vocês, mas é você que vai em algum momento decidir fazer algo com isso ou não. É você que vai decidir em algum momento agir sobre isso ou não, tá? E não sou eu que vou dizer para você o que fazer, mas a vida em algum momento ela vai, e ela tá, na verdade, dando direcionamento. O tempo todo ela tá te direcionando. Para onde você precisa ir, para onde você precisa estar, tá? E para o que você precisa ou não fazer, tá? A maioria das vezes é deixar de fazer, né? Porque tem muito mais a ver com ser do que com fazer, tá bom? Então vamos fazer uma meditação. Quem tá aqui, quem puder ficar. Ah, esqueci de falar, ou falei, não lembro. Que a gente, na verdade, já começa o mês, depois de amanhã, com um portal. Então, olha só, a gente começa um mês com um portal 555, né? Dia 5/5, quarta-feira agora. E a gente fecha o mês com um eclipse. Então, pensa, né? Um mês que ele realmente abre, né? Ele abre um portal e ele fecha um portal. Até porque um eclipse lunar, ele é um fechamento. A energia do eclipse lunar é de fechamento. Tá? É de conclusão, é de deixar morrer partes nossas, de desconstruir, é bem esse processo que eu falei, tá? Então, vai ser um mês que abre, né? 5 é o número da transformação, da impermanência da vida, desses processos de mudança que a gente passa invariavelmente. Se a gente não tivesse passado, a gente não estava aqui hoje com essa cara adulta, né? Porque a gente já foi criança, a gente já trocou muitas vezes de casca. É que ela é tão bem feita, né? A nossa vida, o nosso corpo, ele é tão bem planejado pelos engenheiros genéticos aí que nos criaram,
que a gente não percebe, mas a gente está mudando de casca o tempo todo, né? E que a gente possa aproveitar esse portal que abre dia 5 e fecha dia 26, né, da melhor forma, e que a gente possa sair dele, né, como se a gente entrasse num buraco de minhoca e a gente possa sair dele transformados de verdade, transformados e alinhados com a nossa versão maior, tá? Com a nossa versão verdadeira, digamos assim, tá bom? Então eu vou aproveitar, na verdade, como quarta-feira já é esse portal, eu vou fazer com vocês a meditação, tá? Para conexão com a energia da transformação, da mudança, se abrir para isso, fazer com que isso aconteça de uma maneira bem leve, tá? Então eu vou fazer a conexão, né? A meditação de conexão com esse portal, né? E daí na quarta-feira eu disponibilizo a meditação para vocês, para quem quiser fazer novamente, quem estiver aqui, mas para todo mundo que quiser se conectar com a energia do portal, poder fazer. Combinado? Então tá, quem não puder fazer agora ao vivo comigo, não tem problema, tá? Depois vai ficar disponível a gravação no YouTube, no Insight Timer, eu também costumo postar, tá bom? Então fiquem tranquilos, não tem problema, mas eu quero aproveitar já para aproveitar essa energia, né, que cria aqui com essa egrégora para fazer hoje. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, se conectarem aí, encontrarem um lugar tranquilo, onde vocês possam fazer sem interrupção. E vamos lá. Feche seus olhos agora e respire profundamente. Vá se conectando conscientemente com a sua respiração, sentindo o ar que entra e que sai pelas suas narinas. Vá acompanhando esse ar até os seus pulmões, sentindo ele entrando e saindo. Preste bastante atenção a esse circuito, essa onda que é a sua respiração, esse movimento que o seu corpo faz de retração e expansão. Vá se conectando também ao seu corpo, prestando mais atenção nele, percebendo se existe alguma parte tensa, com energia acumulada, com algum tipo de desconforto. E apenas observe, foque a sua atenção nesse ponto. E agora você vai respirar fundo e imaginar que você está inspirando uma luz branca, brilhante e luminosa. E essa luz vai até esse ponto e gentilmente dissolve essa energia acumulada. Essa dor, esse desconforto, essa tensão. Imagine que ela se desfaz. Respire quantas vezes for preciso, até sentir que essa energia foi desbloqueada e que seu corpo está completamente relaxado e entregue a essa experiência. Respire profundamente. Eu quero que você se conecte agora, procurando no seu corpo onde você pode ter alojado os seus apegos. Tudo que você guarda dentro de você
e que talvez não queira mexer, mesmo sabendo que seria importante, que seria mais leve, mais fluido para a sua vida se você deixasse isso ir, soltasse isso de você. Pode ser uma velha mágoa, um trauma, uma dor, um medo, uma relação, um trabalho ou uma ideia que você tem a respeito de algo. Localize intuitivamente, apenas sinta, acredite que esses apegos estão alojados ali. E se concentre nessa região. Você pode sentir algo físico, mas pode ser apenas a sua intuição te dizendo que eles estão armazenados ali, no seu campo energético. E agora você vai visualizar, sentir, intuir que o número 555 aparece em cima da sua cabeça e flutua de maneira brilhante, luminosa, em cima de você. Esse é um código universal, uma linguagem da luz acoplada a esses números, a essa frequência que eles emanam para ajudar no seu processo de evolução. E agora imagine que esses números se transformam em pura luz e ela vai entrando pelo topo da sua cabeça e preenchendo todo o seu corpo com uma energia extremamente amorosa, extremamente profunda, cheia de compaixão. Perceba, sinta, deixe que essa energia preencha o seu corpo e o seu campo agora. E sinta uma profunda compaixão por você. Sinta que você está fazendo o melhor que você pode neste momento da sua vida. Sinta compaixão pelos seus esforços, por tudo que você tem feito, por tudo que você tem tentado. E se despeça dessa velha energia, porque você não precisa mais se esforçar para nada, nem fazer nada, nem tentar nada. Apenas a sua presença nesta dimensão, neste planeta, já é o suficiente. Tudo que vier além disso são formas de experienciar a realidade que você está vivendo agora. Mas você não precisa se cobrar tanto. Solte a cobrança. Ressignifique toda e qualquer necessidade de achar que você deveria estar fazendo algo diferente do que você está. Comece a focar toda a sua atenção no seu ser, na presença que emerge de dentro de você, na força, na luz, no amor, na frequência mais elevada que existe e que está à sua disposição para que você viva uma vida cada vez mais tranquila e elevada. Sinta que essa energia, que essa luz vai limpando os seus apegos,
seus medos, tudo que está armazenado onde você sentiu intuitivamente. Permita, confie, deixe que isso se vá e que a transformação aconteça de uma maneira leve e amorosa, para que a mudança chegue na sua vida de dentro para fora, que ela espelhe um lindo processo interno e que sejam mudanças extremamente positivas para você. Apenas confie e deixe acontecer. Confie que estará sendo guiado e guiada a todo momento. E se soltar os seus apegos mais profundos e observar os sinais, perceberá que o universo está o tempo todo falando com você. Nada, nunca é por acaso, nem na sua vida, nem na de ninguém. A sua conexão está sendo restabelecida a partir de agora. E os sinais serão decodificados com mais facilidade. Porque você estará conectado e conectada com a sua verdade. Com a verdade da sua alma. Com a sua frequência mais elevada. Respire, sinta essa energia, essa frequência ser incorporada completamente no seu corpo, no seu campo mais sutil agora. Permita que a mudança aconteça no nível celular. Se abra para o novo. Para uma nova forma de ver a vida e viver a sua realidade nesta dimensão, com confiança no fluxo do universo e no seu próprio poder pessoal, na potência que habita em você, que é capaz de viver e realizar qualquer coisa, desde que venha do coração, de um lugar de aceitação e curiosidade para viver essa experiência. E não porque você tem que ou você precisa realizar algo. Essa é uma energia da escassez que você está abolindo do seu campo agora. Você está aqui para viver de maneira leve e experienciar a vida como uma criança, conhecendo tudo pela primeira vez. É este o olhar de presença e atenção plena que você deve manter. Respire, vá sentindo essa energia, essa frequência da luz sendo incorporada em você agora. E permita que eu instale no seu campo, apenas dizendo sim mentalmente, a crença positiva, o sentimento de que você já sabe aceitar as mudanças da vida com facilidade e leveza, que é fácil, é tranquilo, é seguro se transformar e desconstruir tudo que já não serve mais para o seu bem mais elevado. Repita mentalmente: eu me abro para que a mudança aconteça em mim agora. Eu aceito as profundas transformações internas e externas que a minha alma quer vivenciar.
Essas mudanças são sempre positivas para mim. Eu aceito, eu recebo, eu me levo com elas. E eu agradeço ao universo por proporcionar essa experiência na minha vida, de poder mudar e viver muitas realidades durante uma única experiência. Respire, se conecte agora com a energia da gratidão, a sensação de paz que preenche o seu corpo. Confie no processo, confie na sua força e capacidade de viver toda e qualquer mudança que a vida propõe a você. Elas serão sempre positivas. Respire. Vá voltando a sua atenção para o momento presente, para o som da minha voz, para o seu corpo. Vá sentindo o seu corpo. E imagine que da sola dos seus pés vão saindo raízes profundas que vão aterrando você novamente. Você vai se sentindo cada vez mais conectado a essa dimensão, vá voltando. Imagine que o seu campo, que estava totalmente expandido por todo o universo, vai voltando, vai sendo recolhido, vai diminuindo, até ficar do tamanho do seu corpo novamente. Vá mexendo lentamente as suas mãos, os seus pés, o seu pescoço. Respire. Quando sentir, pode abrir os olhos, pode voltar para o momento presente. Tudo bem por aí? Como é que foi para vocês? Como é que vocês sentiram aí? Gostei da dica aqui do Lumos. Bebam água. É importante, depois que a gente faz a meditação, esse trabalho de conexão, se hidratar, deixar a energia, né, ser carregada, né, pelo elemento água. Ele é um carregador, né, um transmutador, e fico muito feliz de ter vocês aqui comigo ao vivo e espero de verdade que vocês tenham um mês de maio maravilhoso, tá bom? Então a gente vai se falando por aí, tá? Semana que vem, quem quiser, aliás, semana que vem não, sábado, quem quiser, eu vou fazer uma live no meu curso Co-Criando com a Lua. Vou falar sobre os ciclos lunares, né, internos e externos. Aqui é mais um convite para as mulheres, porque eu vou falar do nosso ciclo menstrual, dos arquétipos e como a gente alinhar, né, os dois, o da Lua e a nossa própria Lua, né? Então vai ser muito especial. Que bom que vocês estão se sentindo bem. E aí no dia 15 vai ter workshop para falar das leis herméticas, tá? Das leis universais, com abordagem mais multidimensional. Então, esses são meus projetos, meus convites para quem sentir
de se aprofundar comigo, mas eu vou deixando aqui durante a semana, enfim, quando chegar mais perto eu vou divulgar, só para avisar e quem sentir aí de ficar atento, que quando eu fizer a divulgação, aí é só vocês se inscreverem, tá bom? Então, beijo para vocês, se cuidem, tenham um lindo mês e até mais. Tchau, tchau!